de fazer uma pequena retrospectiva, e aqueles que já sabem, me perdoem, mas é importante para nós. Há quase um ano, em maio do ano passado, a gente teve um acontecimento aqui, uma situação que foi um grande aprendizado para nós, que envolveu um grupo de teatro, os Fofos. Eles iriam apresentar uma peça aqui no Itaú Cultural. Essa peça tinha uma situação de blackface, até então algo muito pouco dialogado internamente na instituição, muito pouco compreendido, e a partir daquele momento se desnudou um aprofundamento de um debate sobre as questões raciais dentro da ótica do Itaú Cultural, dentro da percepção do Itaú Cultural, e mais do que isso, dentro da construção da programação do Itaú Cultural. E aquela questão foi um imenso, está sendo um imenso aprendizado para nós, uma imensa troca. Eu, particularmente, como diretor da instituição, me senti muito ignorante sobre essas questões, principalmente a partir daquele totem do blackface. E isso fez com que a gente fizesse um profundo trabalho de atuação sobre essas questões relacionadas ao campo racial. E sempre na perspectiva da empatia. Nós tínhamos muito claro de qualquer movimento que fosse feito seria a partir da nossa identidade, da identidade de cada um dos colaboradores do Itaú Cultural, tentando perceber essas questões relacionadas ao campo racial. Nitidamente claro para nós, sob a perspectiva da empatia, que, por mais que a gente tente perceber isso, eu, no caso, um branco, nunca vou conseguir compreender profundamente o que significa essas questões. Mas é preciso que, sem perder a minha identidade, a gente possa navegar neste aprendizado para, a partir disso, fazer com que este protagonismo colaborativo com os negros, com a militância que trata e debate esta questão, tinha que ser algo interiorizado dentro do Itaú Cultural. E ali, naquele momento, nós tínhamos até feito eu, particularmente, tinha falado da perspectiva de um seminário em novembro, mais uma vez, ainda com um campo de aprendizado muito limitado. E, a partir daquele momento, nós fizemos algo que, para nós, no Itaú Cultural, foi determinante. Foi a criação de um comitê de questões raciais dentro do Itaú Cultural. Não só envolvendo a direção do Itaú Cultural, mas, fundamentalmente, envolvendo os negros do Itaú Cultural. E esse comitê de questões raciais se desdobrou em 3 temas fundamentais. E um dos temas fundamentais foi a necessidade de se construir uma perspectiva de um programa e de projetos e de ações que pudessem, efetivamente, no que se refere às nossas atividades culturais, pudessem abordar questões raciais. E não só sob a perspectiva de nós, brancos, fazendo questões ou tratando de questões raciais, porque aí sempre, na melhor das hipóteses, é uma perspectiva empática, mas na perspectiva do protagonismo do negro desenvolvendo e nos ajudando a fazer não só atividades, mas produtos que tenham esta temática. E, nesse sentido, este comitê tem 3 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho, vocês me ajudem, vocês que são do comitê, um grupo de trabalho trata de questões relacionadas às pessoas do Itaú Cultural, à gestão de pessoas, ao campo dos recursos humanos, como é que a gente trata isso, como é que a gente trata meritocracia, sabendo que nós vivemos um país de diferenças e, portanto, imaginar que todo mundo está numa partida no mesmo patamar é um equívoco sob o aspecto da meritocracia, e como é que a gente trata isso dentro do Itaú Cultural. A outra questão foi uma questão relacionada à cultura interna, né? Que é como é que a gente cria uma série de debates internos e faz uma reflexão aprofundada sobre essas questões. Há um aprendizado muito grande a se ter sobre essas questões. A gente fez uma série de encontros, seminários internos, de fato, não só para mobilizar mais os negros da instituição, mas, mais do que isso, poder, inclusive, sensibilizar os brancos a respeito deste debate, a dramaticidade, o campo tenso, mas necessário deste debate. E, por fim, um último grupo de trabalho relacionado a
como este comitê e este grupo de trabalho em específico, dentro do comitê, que são 3, né, dentro do comitê, pode nos oferecer uma reflexão a respeito da programação, dos produtos, dos projetos do Itaú Cultural. E é este grupo de trabalho, dentro deste comitê, que é um comitê permanente no Itaú Cultural, que desenvolveu esta temática de encontros que vocês vão ver ao longo aí dos próximos meses, né? E para eu não me alongar mais e para garantir, e essa é parte do nosso aprendizado, garantir o protagonismo, inclusive, deste comitê e deste grupo de trabalho, eu queria chamar um dos membros do grupo de trabalho, que faz parte, naturalmente, deste comitê, para falar um pouco mais dessa série de encontros e também poder, de alguma forma, relatar essa experiência que a gente tem vivido aqui no Itaú Cultural. Nós temos claro, e eu particularmente tenho claro, que isso é um percurso de muito acúmulo e muito aprendizado e com encontros e desencontros, né? E, na medida que a gente vai percorrendo este caminho árido, mas fundamental que seja percorrido, a gente vai, às vezes até se incomodando, na medida que a gente descobre que, mesmo nós, no mundo da arte, mesmo nós, no mundo da cultura, inconscientemente praticamos racismo. E este duro percurso, de fato, está fazendo essa instituição, em uma série de movimentos, se modelar a este novo campo, a esta nova necessidade. Eu sei que, para vocês, negro é uma necessidade que secular, mas o dia que aconteceu aqui, os Fofos, acendeu várias luzes na instituição, e a partir disso a gente está tentando trilhar não um caminho de eventos, de ações pontuais, mas um caminho que seja realmente perene sobre esta questão e que gere legado importante, não só para o Itaú Cultural, mas para aquelas instituições que também acompanham os nossos passos e sabem que, na medida que a gente se movimenta para um lado ou para o outro, a gente acaba sendo referência nestas outras construções, né? A gente sabe que não é um debate do Itaú Cultural, não é um debate de São Paulo, não é um debate de um conjunto de instituições. A gente sabe que esse é um debate da sociedade brasileira e que uma instituição como a nossa precisa, ao entrar nesse diálogo, ao entrar nesta troca, nesse campo de profundo aprendizado, mas um aprendizado que, na medida que a gente se defronta com a verdade, nos torna, algumas vezes, miseráveis. A gente sabe que este aprendizado é importante para que os nossos projetos, os nossos programas possam cada vez mais considerar essas questões como algo fundamental na construção da estratégia da instituição. Obrigado mais uma vez por vocês aceitarem o nosso convite, de vocês terem se inscrito e vindo aqui. Eu vou passar a palavra para a Jaque, que é membro do comitê, está conosco no Itaú Cultural há quanto tempo? Há 6 anos. Ela começou estagiária aqui, por isso que ela é jovem. E ela não só é membro do comitê, mas é membro desse grupo 3 que está desenvolvendo essas ações. Eu queria que ela participasse aqui para a gente, esse conjunto de conversas que nós vamos ter ao longo dos próximos meses. E também poder se apresentar o comitê aí. Boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito feliz, muito importante para a instituição como um todo, para mim também, como funcionária da instituição negra, de ter vocês aqui e para a gente discutir esse assunto tão sério e importante para a instituição. Eu faço parte, como o Sorão disse, do grupo de trabalho. São 3 frentes, né? Eu faço parte do grupo que discute a parte de produtos e programação do Itaú Cultural. Junto comigo, é um grupo de 7 pessoas, vou apresentá-los para vocês conhecerem também, que é a Andréia, se vocês puderem levantar para a galera ver, Ediana, a Luciana, o Edinho, Nadiele e o Vinícius Rodrigues. Faz uma média, assim, consideramos uns 6 meses que esse grupo se encontra semanalmente, num processo colaborativo, reflexivo, sobre essa questão de como a gente pode trabalhar isso internamente, incluindo todas as áreas, todos os gestores. Então, o primeiro ciclo nosso
foi chamar todos os gestores da instituição para conversar, para entender como eles têm pensado essa programação e como isso tem entrado, né, até para avaliar como era o nosso passado, o que a gente já tinha feito e o que a gente pode fazer além. Então, essa programação ela vem para abrir um processo também de mapeamento, né, de entender o que a gente não está enxergando, aonde são os gaps, né, que a gente pode trazer para dentro da instituição. Vão ser 3 ciclos diferentes, que vão abordar, então, a área de artes visuais, artes cênicas e audiovisual. Então, é um trimestre para cada área de expressão. E desses 3 encontros, 2 deles, a gente vai ter a oportunidade de trazer 2 grupos que estejam mais consolidados e 3 grupos, através de uma chamada aberta, que podem se inscrever e virem aqui apresentar o seu trabalho, dialogar com a gente. Então, eu acho que é uma forma da gente ter um olhar mais amplo, da gente sair da nossa rodinha, né? Principalmente na área, em todas as áreas, mas áreas de artes visuais, a gente quer descobrir exatamente o que está acontecendo, o que as pessoas estão produzindo. Então, estamos felizes. Assim, é um encontro muito importante, é muito bom ver algumas das pessoas que eu já conheço aqui, outras que eu quero conhecer. É muito bom a gente estar ocupando este lugar, é muito bom a gente estar no papel de discutir quais são os nossos lugares, o que a gente deseja e quais são os papéis, né, que cada um quer ter nessa história. Eu agradeço pela presença de vocês, agradeço pela oportunidade, agradeço à instituição também por ter disponibilizado esse espaço e ter confiado nesse grupo de trabalho para produzir isso. Como falar das ausências se eu não podia falar? Forças resistentes passeiam, movimentam a boca. Boca, há muito controlada por ferro. Sou livre, sem máscara. Vozes ecoam. Suspiro. Quem cura, cura o quê? Discurso. Quem cura, um genocídio, cura o quê? Da memória. Enuncio. Onde está a cura para o meu trauma? Quem me visibiliza? Quem sou parte de um projeto colonizador e por isso parto de mim, me desnudo. Desenho a minha própria cor e forma, meu gesto, meu movimento. Reescrevo, me conto e curo o seu olhar sobre mim. Nesses diálogos ausentes, sou presença, desestabilizo e me experimento. Me lanço. Não espero mais pelo que não sou. Não sou mais os seus olhos em mim. Minha arte é da desconstrução. Afeto. Nesse espaço-tempo, sou dispositivo. Crio uma contra-história. E falo a minha própria língua. É curando que eu me curo. Boa noite a todas e a todos. Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que realmente é um momento muito especial e de estar fazendo parte disso, de poder colaborar e de ser presença, né, nesses diálogos ausentes. Eu quero também, antes, agradecer o convite feito pelo Itaú Cultural, de poder mediar esses encontros que vão acontecer até o final do ano. A gente iniciando hoje com as artes visuais, depois as artes cênicas, até chegar ao audiovisual. E que, de fato, esse encontro tem como objetivo discutir essas nossas presenças e as nossas ausências, né? Bom, meu nome é Diane Lima, eu sou pesquisadora, curadora e diretora criativa.
E eu queria só reforçar um pouco a fala da Jaque e do Saron. Opa, tá dando, acho que tem interferência. Para dizer que eu acho que, de fato, não existe outra iniciativa mais verdadeira que, senão, a formação de um comitê, né, que está aqui dando conta de questões internas e, de fato, propiciando que essas discussões elas se reverberem, elas impactem e criem, de fato, a transformação dentro de cada um. Então, eu fico muito positiva de ver isso tudo acontecer, né? Eu também queria retomar esse texto, que é um vídeo e que é uma performance, assim como vocês queiram ler, que a gente acabou de assistir, que foi produzida aqui dentro do Itaú Cultural. Então, até queria agradecer também o pessoal do audiovisual, Richner, todo mundo. E esse vídeo ele representa um pouco do que eu venho entendendo como minha prática curatorial, né, e como pesquisadora, que é o interesse em exercitar novas formas de aprendizado coletivo e propor experimentações interdisciplinares que possibilite a criação de novas narrativas e linguagens e também de produção de conhecimento. Eu não tenho dúvida que eu tenho muito para aprender com a Rosana Paulino. Ela tem feito com maestria esses trânsitos, né? Criando na academia, criando a sua poética. E eu estou falando isso tudo porque é dessa maneira que eu entendo o meu papel aqui como mediadora, né? Como provocadora, de trazer os anseios de vocês, né? E de conectar isso com o conhecimento que a gente vai compartilhar aqui hoje em conjunto. Esse texto é ainda uma versão poética de um texto que está sendo gestado dentro do programa de comunicação e semiótica na PUC São Paulo, a qual eu integro como pesquisadora, também dentro do Centro de Pesquisa Sociossemióticos. E esse texto se chama A Cura. Ele fala, dentre outras coisas, sobre a curadoria como uma ferramenta de invisibilização da produção cultural e artística afro-brasileira. E também sobre a cura no seu sentido epistemológico, né? A curadoria vem de cura. Então, essa cura com a possibilidade de criar novos discursos que fraturem, como nos diz a Grada Quilombo, que é uma pesquisadora portuguesa, que hoje mora em Berlim, no seu livro Plantation Memories, sobre o que ela vai chamar de um trauma colonial, que é, de forma resumida, a condição imposta de sermos artefato do homem branco, do seu imaginário que nos coloca no lugar da subalternidade, da inferioridade e da diferença. Eu queria, então, retomar duas partes desse texto, no momento que ele fala forças resistentes passeiam, movimentam a boca e vozes ecoam, para provocar um pouco e dizer que essas vozes e essas forças elas podem ser lidas aqui como a atuação da ativista Stephanie Ribeiro. Stephanie, está aí? Cadê você? Dê um oi para a gente. Uma mulher jovem, feminista, negra, também logo mais arquiteta, que alavancou toda essa discussão nas redes e que é presentificada aqui hoje, nesse encontro, com as nossas presenças, quando ela contestou o uso do blackface na peça dos Fofos. Então, eu queria agradecer a presença da Stephanie mais uma vez. E vejam vocês, né, que para onde essa voz nos leva e nos levou. Ela nos leva ao encontro do trabalho e da obra da Rosana Paulino, que é uma artista que discute em seu trabalho a subjetividade, as relações de poder e os estereótipos das mulheres negras. Fomos motivados e estamos todos e todas reunidas aqui hoje através da produção artística e intelectual de quem carrega na pele as violências do sistema colonial e patriarcal. Cada um no seu espaço, cada um no seu tempo, mas todas com o mesmo objetivo: discutir as nossas ausências e as nossas presenças. E eu acho que esse momento, de fato, quer dizer alguma coisa muito importante para a gente. Então, eu queria apresentar a Rosana Paulino, não através do seu extenso currículo, que consta, dentre outras coisas, o fato de ser a primeira artista negra brasileira a ter um título de doutora, ser reconhecida internacionalmente e estar presente hoje em alguns dos principais museus do nosso país. Mas eu queria apresentar a Rosana como uma mulher que esteve à frente do seu tempo e nos possibilitar hoje, através do conjunto da sua obra,
que é muito simbólico. Realmente a Rosana, ela nos possibilita muitos ensinamentos. E, através da sua prática intelectual e do seu extenso conjunto de obras, ser veículo para esse encontro. Encontro esse que não se encerra nas discussões sobre a representação, mas também performa internamente, alargando os limites dessa instituição. Essa é a força da obra da Rosana Paulino e o motivo por qual se faz indispensável hoje nas discussões contemporâneas. A sua experiência de vida como educadora, pesquisadora e artista nos prova que, nesses diálogos ausentes, o que precisamos de fato é ser presença. E eu não acredito que, de fato, haja maior felicidade para um artista que se quer ser agente do que ver a sua produção afetar tantas pessoas, como eu acredito que a gente está sendo afetado hoje. Então, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas, muitas palmas para a Rosana Paulino, para a Stephanie Ribeiro e para todas as mulheres desse país. Deixa eu dar um abraço. Olá, boa noite a todos, a todas presentes. E com essa fala emocionante agora da Diane, eu fico até um pouco sem fôlego para a nossa conversa, mas eu queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite. Eu acho que é um momento realmente bastante importante. Fico extremamente feliz com o volume de pessoas e com o convite do Itaú. Essas discussões que nós estamos iniciando e que eu tenho a honra de ser a primeira convidada neste ciclo a falar, são de extrema importância e pertinência dentro do sistema brasileiro, do sistema cultural, do sistema social, e vai muito além das questões da arte. Então, realmente é um privilégio muito grande poder estar aqui e partilhar um pouquinho com vocês agora a experiência adquirida durante esses 20 anos de carreira. Para a fala de hoje, eu não vou falar exatamente da minha obra, mas nós pensamos em um apanhado sobre a representação do negro, né, a negra, nas artes visuais no Brasil. E eu pensei em uma fala que pudesse tratar desde o início, desde o Brasil Colônia, lógico, muito rapidamente, porque esse tema daria um curso. Isso, na realidade, daria um curso de graduação ou talvez um de pós-graduação. E nós temos aqui 1 hora hoje. Então, é mais uma maneira de despertar o interesse, trazer o interesse para essas questões que são tão importantes e que foram tão negligenciadas dentro da cultura brasileira. Então, nós vamos fazer aqui um passeio muito, muito breve, iniciando no Brasil Colônia, onde eu vou dar uns 20 minutinhos para a gente tratar de questões históricas, e vamos encerrar falando do que me interessa mais, que é um momento absolutamente ímpar que a cultura brasileira está vivenciando com vários criadores afrodescendentes, vários artistas com uma produção de excelente qualidade. Então, eu creio que nós estamos realmente num momento histórico aqui. Num momento histórico não somente hoje no Itaú, mas daqui, eu acho que 20, 30 anos, eu tenho certeza que esse período vai ser estudado. A influência dos artistas negros nas artes visuais, pensando cada vez mais sobre si e sobre a sociedade brasileira. Então, mais uma vez, agradeço a vocês. E nós vamos iniciar aqui. Mas ele não quer iniciar. Eu quero, mas ele não quer. Olha, estou apertando o botãozinho. Enquanto isso, deixa eu só dar uns avisos para fazer o papel da chata, porque quem controla o tempo faz o papel da chata, né? Uhum. Então, estou com essa missão hoje também. Então, eu queria pedir encarecidamente para vocês que na hora que a gente for colocar as nossas questões, que a gente tente ser breve. Então, me ajudem para que outras vozes também ecoam hoje. E também pedir que a gente não pode tirar foto. Está sendo fotografado e vai ser disponibilizado na internet também. Então, a produção pediu também para dar esse aviso. Uma técnica, eu vou pedir pela técnica aqui, porque realmente o computador não está... Deixa eu ver. Nenhum dos botões está aqui correndo. Não sei, talvez eu não conheça bem esse programa, mas ele não está avançando. Está avançando só manualmente. Me ajudem. Técnica. Por favor. Olha aqui, né? Normal, olha. Então vai.
Só vai manualmente aí. Ele estava indo. Então, enquanto isso, a gente vai conversando. A técnica apanha aqui, vamos ver. Olha, não vai. Está relutante. Vamos, gente, conversar. Olha, eu juro que nós testamos. É realmente coisa... É temperamental. Então, eu agradeço a técnica. Vamos... Olha, tá indo, tá vendo? Agora ele vai. Ele só queria conversar. A gente Sim. se mobilizou no sorriso, deu tudo certo. Um pouco de suspense no início, nós testamos mais suspense. Então, os primeiros registros, né, que nós temos sobre a população negra no Brasil são bem recentes. Nós temos que considerar, em relação ao descobrimento, nós temos que considerar que o Brasil foi oficialmente descoberto no ano de 1500. Fica mais ou menos 30 anos esquecido enquanto país e realmente começa a ser explorado 30 anos depois. 32 anos depois do chamado descobrimento, Varhagen já fala da entrada de negros em território brasileiro através de um navio que é capturado, um navio negreiro que é capturado a caminho da Europa e é desembarcada parte dessa população que estava sendo traficada para a Europa em solo brasileiro. Então, há aproximadamente 32, 35 anos após o descobrimento, nós já temos pessoas brasileiras, negros aqui em território brasileiro. Essa é uma das primeiras representações dos indivíduos negros, esse Franz Post, que é um óleo sobre tela, né, de 1638, onde nós temos uma representação da paisagem e o elemento negro inserido dentro da paisagem. Não é um estudo de tipo, não é um estudo das pessoas ou das diferenças desses indivíduos, mas são elementos dentro da paisagem, quase como que formando parte dela. Mais um Franz Post, aqui cerca de 1650 a 55, uma vista panorâmica de Olinda, onde nós vamos ter novamente esses elementos inseridos na paisagem, mas aqui já com um olhar um pouco mais acurado do pintor sobre os personagens, onde existe um estudo mais ou menos das roupas, uma tentativa de diferenciação dessas pessoas no que parece aqui uma dança, alguma coisa no primeiro plano, que nós vemos aqui um indivíduo com um instrumento musical. Aqui a gente já vai ter um caso bastante interessante, o Albert Ecoute, que um óleo sobre tela sem data, popularmente dito embaixador do Congo, não se tem certeza de quem era esse personagem. O que chama a atenção aqui nesse Albert Ecoute é que é um estudo de pessoa, não é um elemento mítico, negro, que representaria um negro mítico, que representaria a etnia negra, mas é um ser, um cidadão, uma pessoa, que aqui está representada com essas roupas não sei se eu diria de gala, mas são roupas realmente bastante especiais para o indivíduo, que nos leva a pressupor que é uma pessoa com um certo ranqueamento, um certo posicionamento elevado socialmente. Um estudo bastante interessante. Todas as imagens que eu vou mostrando nesse início, que vai representando o negro, é representado pelo olhar do outro, pelo olhar do europeu, que vai estar aqui também se entretendo, olhando, se maravilhando com a terra diferente, com elementos que ele não conhece. Dentro desses elementos que são desconhecidos a ele, vai aparecer também o elemento da pessoa, a pessoa negra, negro ou negra. Aqui tem um outro Albert Ecoute que ele é bastante interessante porque ele já traz dentro dele algumas noções que nós vamos ver que serão desenvolvidas em relação à mulher negra, que é do elemento exótico, a exotização do indivíduo, a exotização da mulher negra. Eu chamo a atenção porque depois, em momentos diferentes da história do Brasil, dessa história da visualidade, nós vamos ver voltando esse elemento
exótico, a representação da pessoa negra, da mulher negra, como um indivíduo exótico. Então, é interessante que nós vamos perceber em diferentes momentos, é como um ciclo, vai e volta. Então, quando aparecer novamente, eu vou chamar a atenção de vocês, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem, que ela traz alguns elementos que dizem que são, de fato, de uma mulher escravizada, período que se poderia encontrar na população, como é um cachimbo que ela traz aqui na cintura, bastante presente nessa população escravizada, mas esse cesto de frutas, esse famoso cesto de frutas vai aparecer em outros momentos também na representação sobre os indivíduos negros, o chapéu, que é um chapéu mais fantasioso. Então, é uma imagem que ela vai trazer dados que estão ligados à realidade, mas também já vai trazer dados que são bastante fantasiosos e vão remeter à questão do exótico. Aqui tem um pintor bastante interessante, pouco conhecido, que é o Carlos Julião. O Carlos Julião ele vai fazer uma representação eu gosto muito desse pintor, bem interessante, dos festejos negros, que ele vai presenciar enquanto ele está viajando aqui pelo Brasil. Esse é um cortejo da Rainha Negra, onde ele observa com bastante fidelidade, pelo que se estudou, as roupas das pessoas, das mulheres, que também chama a atenção, que é uma corte de mulheres, né? A roupa das mulheres, os trajes de festa, e que vão dar subsídios um pouco diferentes daqueles que a gente costuma ver nas representações de artistas viajantes. Acho que é um pintor que mereceria ser um pouquinho melhor estudado. Um outro do Carlos Julião, Coroação da Rainha Negra, uma aquarela colorida de 1776. São peças geralmente pequenas, eu não tenho a medida dessa peça, mas essas peças que são feitas por artistas viajantes costumam ser bastante pequenas, não costumam ser grandes, não. E também vai trazer subsídios dessa cultura que já era desenvolvida por pessoas negras aqui no Brasil. Agora, já pensando na questão dos viajantes, uma imagem mais conhecida, que nós costumamos encontrar com maior frequência, inclusive nos livros de história, esse Rugendas, essas mulheres negras da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção para o que começa a aparecer agora, através desse artista, vai aparecer no Debré, vai aparecer na fotografia, que são as imagens, novamente, do indivíduo negro, de pessoas negras, como coisas exóticas e próprias para serem vendidas para a Europa. Então, vale a pena a gente perceber as famosas vistas pictóricas, viagens pitorescas, que são feitas com o intuito de serem montadas depois em álbuns de viajantes e exportadas para a Europa. Isso vai voltar depois da fotografia também, e já uma ideia, essa ideia dessa venda de um país exótico de gente exótica. E essas imagens são vendidas posteriormente para a Europa. Isso é muito comum, vários artistas viajaram pelo país e formaram esses álbuns de viajantes. Um álbum famoso é o do Debré, a viagem pitoresca do Debré, onde ele vai olhar a paisagem, a cidade, os tipos que formam o Rio de Janeiro. Esse é o feitor aplicando castigo a um negro, uma litografia de 1834-39, aqui em preto e branco ainda, muitas vezes elas eram coloridas, depois para ganhar mais apelo e serem vendidas a um preço mais caro, e que vai mostrar essa cena de castigo na cidade do Rio de Janeiro. Nós não temos a autorrepresentação dos indivíduos negros, lembrando sempre que são imagens feitas por pessoas estranhas à Terra, geralmente, que estão aqui em viagem, estão passeando, estão retratando a Terra e os seus indivíduos. Outro Debré, do mesmo álbum, do Viagem Pitoresca, e feitor aplicando castigo a negro, também uma litografia. Essa chama a atenção porque foi muito reproduzida em relação à questão dos livros escolares. Eu, pelo menos, quando era criança, era sempre uma coisa bastante traumática quando se falava da história do negro, porque sempre as mesmas imagens do castigo do negro, o feitor aplicando castigo, e era uma coisa bastante traumática. Um dado que a gente tem que ficar muito esperto, muito
ficar realmente bastante atento à questão das imagens, ao poder das imagens. As imagens, nós não podemos esquecer que elas entram quase que direto, elas têm um filtro diferente da palavra escrita, da informação escrita. A imagem, ela parece que pega a gente de uma maneira diferente. E eu fico me perguntando, as gerações que foram formadas olhando essas imagens quando se tratava da questão do negro, e apareciam sempre as mesmas em relação à escravidão. Coisas para se pensar, porque nós estamos em momento de discussão, temos a Lei 10.639, temos muitos mecanismos agora e devemos sempre pensar e nos questionar quais imagens e como nós vamos colocar as imagens quando tratamos deste período. Não é caso de escamotear e fingir que não aconteceu, mas é caso de termos um cuidado e pensarmos muitas vezes como vamos colocar uma imagem, como rebatemos essa imagem com talvez uma outra imagem. Mais uma do Debré, negra tatuada, vendedora de cajus, de 1827. Esse é um desenho preparatório para o álbum, para o Viagens Pitorescas, e chama a atenção, prestem atenção nessa imagem, nós vamos ver repetido em diversos momentos da representação das pessoas negras, principalmente as mulheres negras, começa já um local simbólico social para a mulher negra, da trabalhadora. Esse é um dos locais, nós temos alguns locais simbólicos sociais que se repetem na construção da imagem do indivíduo negro. E esse é um deles em relação à mulher negra, a da trabalhadora, da vendedora, da ama, e que depois está completamente enraizado na sociedade brasileira. Então, coisas para se pensar, de onde vêm essas imagens, o poder da imagem, como elas se perpetuam no espaço. A fotografia vai trazer também alguns indícios bastante interessantes sobre a população escravizada do Rio de Janeiro. Esse é um Cristiano Júnior, chamados tipos de negros, e esses são cartões postais. Cartões postais, quando nós encontramos o Cristiano Júnior, um anúncio deste fotógrafo, que era um fotógrafo português radicado no Rio de Janeiro, e ele anuncia os seus produtos, os seus cartões postais, nós temos por escrito vários cartões postais, temos diferentes, inclusive de negros das ruas do Rio de Janeiro, coisa muito pitoresca para quem se retira para a Europa. Então, aqui ele já está falando, novamente, aquela questão que eu falei das imagens que são produzidas no Brasil, a ideia de um local exótico, com gente exótica, e, vamos dizer assim, uma produção para europeu ver. Isso é muito entranhado na história do Brasil, nas representações sobre o povo brasileiro. Então, a gente vai ver textualmente isso quando o Cristiano Júnior anuncia os seus cartões postais num jornal de grande circulação do Rio de Janeiro. E duas imagens raras do Militão, que são imagens de pessoas não identificadas, de negros, filhos de negros no ateliê do fotógrafo, e que mostra também, se mostra por um lado um anseio de crescimento, de ser retratado, de serem retratados como uma classe, uma identificação com a classe dominante, mostra também que existiam indivíduos que conseguem, de alguma maneira, não se sabe exatamente qual, não se tem muita informação sobre essa imagem, quebrar aquele ciclo da escravidão e famílias, a possibilidade de famílias também se constituindo. Essa é bastante interessante também. Marc Ferrez, cartão postal, ano 1885. E olhem com bastante atenção essa imagem do cartão postal, que ela traz em si vários dos elementos, novamente, que, como eu disse, da ideia desse país exótico para ser vendido. Então, nós temos essa vendedora, né, que está posando num estúdio, com um telão atrás que simula uma selva, uma mata, né, e com essas frutas
Essas frutas aqui que estão colocadas à frente dela. É um conjunto bastante interessante essa imagem, porque nós temos o telão, as folhas aqui dessa planta meio aquática, né? As folhas grandes que estão próximas ainda são pintadas, que mistura com abacaxi, com esse cesto de frutas. Então, vai formando aí a própria cabeça, né, dela, que tem esse meio um turbante, né? A gente já está vendo aqui a formação da imagem, por exemplo, da baiana. Da baiana mítica, como a gente vai conhecer depois, que a gente vai ter nas escolas de samba, ou talvez para remeter à questão da Carmen Miranda, essa representação, onde ela veio. As coisas não aparecem do nada, né? Elas têm um histórico. Então, a gente está vendo aqui a construção do Brasil como um paraíso tropical, como um paraíso, como um local onde abundam as frutas, a natureza. Então, a gente está tendo aqui já, vamos dizer assim, a construção desse imaginário sobre o Brasil. Perdão, é o outro. Essa imagem, ela é bastante icônica. Nós saímos ali do Militão, dessa representação, que se não é uma representação inocente, é uma representação que já está carregada dos preconceitos, não só do Militão, mas todas as representações que nós vimos antes. Se elas não são totalmente inocentes, eu acho que elas não têm um alvo realmente bem definido. Eu vou pedir que vocês olhem muito bem essa tela do Modesto Brocos, um pintor espanhol que viveu aqui no Brasil e que se chama Redenção de Cã. Então, nós podemos... a história dessa imagem, ela tem uma curiosidade, e o modo como essa imagem foi apropriada pelas elites brasileiras tem características muito próprias. Nós vemos aqui a mulher negra, de mãos para o céu, a anciã negra. Nós vemos a filha mulata, com um bebê branco no colo. E aqui a pessoa, né, a figura masculina, que é o marido da moça aqui sentada, olhando satisfeito para o rebento, né, para o bebê. Atentem para as mãos do bebê e a posição que ele aparece no colo dessa moça, como se fosse uma Madonna. Nós vamos ver essa mesma representação, esse mesmo esquema de representação nos quadros, por exemplo, vários quadros onde Cristo abençoa São João Batista e a Virgem Maria aponta. Nesse caso, ela aponta para onde? Ela aponta para a anciã. Então, qual é a história desse quadro? A história deste quadro é essa ideia da mestiçagem que vai clareando a população, ou seja, vai redimindo o pecado da negritude, o pecado de ser negro. E isso, nós não podemos esquecer que chegou a ser uma política de Estado no Brasil. Então, esse quadro ele é muito singular, porque ele vai trazer exatamente a ideia, parte da ideia das elites brasileiras nesse momento. Inclusive, este quadro ele vai ser utilizado na reunião de eugenia em Londres, como representação, a primeira reunião eugênica mundial que acontece em Londres, como representação do que o Estado brasileiro espera que aconteça com a população do país. Existe uma projeção, eu falei na minha última palestra do Silvio Romero, por favor esqueçam, eu fiz confusão. Existia uma projeção do Roquete Pinto, que dizia que em 2012 não haveriam negros no Brasil mais. A mestiçagem, como aparece aqui no quadro, seria um dos elementos para que o Brasil se redimisse desta nódoa que era ser negro, que é a negritude. Então, é um quadro bastante emblemático do pensamento das elites da época sobre a população negra. Onde é que nós estamos falando aqui? Aqui ainda estamos naquele momento em que não há a autorrepresentação, onde o negro é representado pelo outro e onde, dessa maneira, ele fica à mercê de todos os conceitos e preconceitos daquela sociedade. Então, esse é um quadro, eu acho que é muito emblemático desta questão.
Alguns autores, como Lucílio de Albuquerque, por exemplo, vão olhar com um pouco mais, vamos dizer assim, de simpatia a questão, e trazendo um outro ponto aqui, a mãe negra, né, a mãe preta, nesse quadro de 1912, é aquela ideia romântica, né, da mulher negra, simbólica, da mulher que vê o filho passando necessidade, por obrigação, ela é obrigada a oferecer o seio a outro. Então, existem outras representações. Então, nós temos o Modesto Brocos, temos também o Lucílio de Albuquerque, que vai trabalhar numa outra chave. E temos também autores como Antônio Parreiras, que vai pensar no negro mítico, que é o caso do Zumbi dos Palmares, que é uma construção aqui mítica, que poderia, não se sabe, não se tem as informações, obviamente, Parreiras não tinha as informações de como seria Zumbi dos Palmares, então ele elege uma figura mítica, vamos dizer assim, um negro que vai representar a resistência negra através dessa obra do Zumbi dos Palmares. E, mais uma vez, lembrem que eu falei lá atrás da possibilidade de um local simbólico, social, já estar sendo gestado para a mulher negra. Um desses locais simbólicos, sociais, a questão da negra exótica. A outra da negra trabalhadora, da serviçal, na doméstica, como nesse quadro do Armando Viana, chamado Limpando Metais, que é um óleo sobre tela de 1923, e vocês vejam, prestem atenção na data, 1923, que a gente não pode esquecer que oficialmente nós temos em 1922 a eclosão do modernismo. E aí que a gente vai dar uma olhada agora em como esse movimento modernista também vai pensar a questão da representação negra. E é interessante a gente dar uma olhadinha no modernismo, porque no modernismo nós vamos ter, pela primeira vez, negros se representando e questionando o seu lugar no mundo. Agora, antes da gente passar para o modernismo, quero fazer um parênteses e falar, nós tínhamos, sim, pessoas, artistas negros ou descendentes de negros produzindo. Nós não esqueçamos toda a nossa arte sacra, que contou com a mão dos escravizados, isso foi muito presente. Nós temos o caso, obviamente, famoso do Aleijadinho, mas eram artistas que trabalhavam numa outra chave, trabalhavam num cânone europeu, numa representação europeia, e de questões europeias também, a questão da religiosidade europeia. Então, não que não houvessem artistas negros antes do modernismo, antes desse período. Nós temos, inclusive, pintores acadêmicos negros. O Estevão Silva é um desses exemplos, os irmãos Timóteo, mas são artistas que estão trabalhando dentro de uma chave europeia, dentro de cânones europeus. Uma exposição muito interessante que está em cartaz agora na Pinacoteca do Estado é a Territórios. A Territórios é uma exposição que ela vai marcar, vai mostrar esse percurso dos artistas negros e vai incluir, inclusive, negros acadêmicos, negros que trabalharam dentro dessa chave. Vale muito a pena para quem tem interesse dar uma passadinha na Pinacoteca do Estado e dar uma olhada nessa exposição Territórios, que ela é muito, muito interessante. Então, agora, caminhando, vamos aqui para o modernismo, e que eu coloquei aqui modernismos, porque não foi um único modernismo como nós temos pensado até agora, mas existe a possibilidade de várias tendências dentro do moderno que nós vamos pensar um pouquinho através dessas imagens, tá? Eu falei do quadro, né? Falei, prestem atenção nesse Limpando Metais no ano 1923, que é o mesmo ano, da negra, da Tarsila do Amaral. O historiador de arte, Roberto Conduro, ele tem uma posição, uma tese bastante interessante sobre a questão do modernismo e sobre o interesse dos pintores modernistas sobre a população negra. Ele vai dizer que esse interesse não se dá por uma tentativa realmente de descoberta do país, no sentido de descobrir a sua população, mas porque o modernismo europeu também tinha a questão do selvagem, do diferente, do exótico. Então, na realidade, ele acha que os modernistas brasileiros, eles vão atrás vão atrás dessa representação do negro, porque eles estão informados pelo que acontece em Paris.
eles estão informados pelo que acontece fora do Brasil. Então, esse interesse pela representação do negro vem, talvez, antes, por ser uma imposição do modernismo, que vai procurar o exótico, o diferente, e não por um olhar, talvez, genuíno, em cima da questão da representação dos indivíduos que realmente povoam essa terra. Então, aqui a negra, da Tarsila do Amaral, óleo sobre tela de 100 por 80 centímetros, de 1923, onde essa negra aparece com essa cabeça pequena e esse corpo bastante avantajado. Sempre o olhar do outro é que ela vai estar informando os dados do modernismo, né, através dessa observação e dessa figura mítica da negra e bastante discutível sobre vários aspectos, mas não vamos ter muito tempo para nos deter aqui. A ideia também, Cândido Portinari, que cria um negro mítico com o lavrador de café, do ano de 1934. A gente não tem um negro, um estudo de um negro, de um trabalhador negro, não é só mais a ideia de um trabalhador mítico que representa os trabalhadores brasileiros aqui na lavoura de café. Novamente o lugar aqui com o de Cavalcante, esse samba, uma das outras marcas, vamos dizer assim, das mulheres negras, né? Uma das marcas é a da trabalhadora e a outra das marcas que vai se perpetuando nessa iconologia que vai sendo feita no Brasil é, principalmente no caso, da mulata sensual. E que o de Cavalcante vai trabalhar muito dentro dessa chave. Então, a gente vai vendo que vão se formando marcas, né? Vão se formando locais sociais simbólicos para essa população, também através da representação visual. Lazar Segal é uma peça que eu gosto muito, que é o Menino com Lagartixas, que esse não é um negro mítico, é um estudo, de fato, de um personagem. O Lazar Segal vai olhar com bastante interesse. Nós temos cartas do Lazar Segal que ele conta de quando ele chega ao Rio de Janeiro, que ele vai se interessar bastante pela população negra e vai olhar o modo de andar. Ele tem não é uma coisa informada pelo modernismo que vai buscar o outro, o exótico, mas é um interesse real e genuíno sobre o outro, uma tentativa de aprendizado e de entendimento do outro. Essa peça do Lazar Segal é bastante bonita. Agora, eu coloquei, quando eu entrei em modernismo, eu coloquei, vocês viram, eu coloquei modernismo e um S ali, modernismos. Por quê? Porque aventa-se a possibilidade, então um texto bastante interessante do Alexandre Bispo e da Renata Filinto na revista O Menelik, que eles vão levantar a possibilidade de que o modernismo brasileiro ele deixou de fora, ou não deu a importância devida a alguns outros atores que vão estar atuando nesse momento, como é o caso do Heitor dos Prazeres, por exemplo, e de outros autores negros que, pela primeira vez, aí está nós já temos aqui negros falando de negros, negros falando da cultura negra, negros se vendo e se retratando, né, se auto-colocando ali nas representações. E eles vão chamar um caso para ser estudado, né, como o modernismo acolhe ou não essas representações de artistas como Heitor dos Prazeres, como Wilson Tibério, por exemplo, que é um outro, e vários outros que vão também aparecer nesse período. Que é um modernismo tardio e uma homenagem à Ieda Maria, que nos deixou a semana passada. É uma pintora baiana que vai trabalhar na chave do modernismo tardio já, e que foi das primeiras mulheres negras a obter reconhecimento como pintora. Então, eu trouxe duas peças da Ieda Maria aqui para a gente relembrar, não deixar esquecer e pensar melhor nessa personagem que merece um estudo um pouco mais aprofundado da obra. E é uma natureza morta, né, da Ieda Maria também. É uma artista mulher, né, negra que vai atuar nessa chave do feminino no período do modernismo tardio.
O modernismo, ele se estende, né, perdão, antes de eu passar para a minha outra fala, estava aqui esquecendo do Abdias do Nascimento, que cabeça. Abdias do Nascimento, que eu acho que deveria também ser um pouquinho melhor pensado enquanto pintor, não somente pela atuação política, no teatro, em toda a atuação que ele teve, mas eu acho que nós devemos também dar um pouquinho mais de atenção à obra pictórica do Abdias do Nascimento. Eu acho que vale a pena a gente olhar isso com calma e também, novamente, negros, já falando de negros. Essa conversa começa no modernismo tardio, principalmente ela vai tomando corpo, como no caso do Rubem Valentim, com esse emblemático. As peças do Rubem Valentim, eu acho que são uma maravilha. Eu adoro, é um pintor que eu adoro. Ele consegue juntar essas questões do concretismo com as questões das religiões afro-brasileiras, criando uma síntese totalmente nova e extremamente interessante. Vai falar das questões da religiosidade. É legal a gente vendo como vai tomando, como vai ganhando corpo, a partir de um determinado momento, esse olhar do negro sobre si e sobre a sua cultura. Emanuel Araújo, que dispensa qualquer comentário, tanto como artista como gestor cultural, e que vai também, costumo colocar o Emanuel e o Rubem Valentim nessa chave do modernismo tardio, já passando para a contemporaneidade. São artistas que ficam ali naquele meio fio entre o final do modernismo e o início da contemporaneidade, por isso que eu falo um modernismo tardio. E onde eles vão pensar a questão do negro, principalmente, né, as primeiras representações, vale a pena a gente pensar nisso, olhar com calma. Vão tratar muito a questão do negro através da religiosidade e de uma ligação mítica com a África. Quando a gente entrar no contemporâneo, a gente vai ver que essa chave vai mudar um pouco. A chave contemporânea é outra, vai olhar a questão da negritude e da sua autorrepresentação através de outra chave. Mas antes, mestre Didi, com essa lança, cetro de lança, né? Que é também um escultor bastante interessante. Agora sim, nós vamos pensar um pouquinho os contemporâneos que vão pensar sobre si, vão lançar um olhar bastante interessante sobre si. Esse é um artista que eu gosto muito, Eustáquio Neves. Eustáquio Neves é um fotógrafo mineiro que tem uma qualidade que é extremamente rara. O Eustáquio Neves, ele consegue tanto trazer informações quase de um ponto de vista de um registro cultural, como fazem os fotógrafos que vão trabalhar com esse registro mais quase, eu não gosto da palavra antropológico, mas com um olhar meio nessa chave, mas com uma experimentação conceitual e de exploração dos materiais absolutamente fantástica. Então, é um fotógrafo que ele tem qualidades ímpares. Ele é um fotógrafo que ele não... eu acho pouco valorizado no Brasil. Eu acho que é um fotógrafo que merece um olhar mais atento sobre ele, porque ele tem uma capacidade muito diferenciada de pensar e de conseguir mostrar, colocar as questões do indivíduo negro. Eu acho que eu realmente gosto demais desse fotógrafo. E aqui a gente tem negros como artistas e negras também como protagonistas dessa fala. Então, a gente percebe essa mudança, não? Essa mudança que é bastante significativa e bastante importante. Então, protagonismo artístico no sentido dessa representação e protagonismo no sentido do sujeito, da escolha. Não é mais um olhar distante, não é mais um olhar frio, não é mais um olhar quase etnográfico que vai representar, que vai estar passeando pela terra e representando o outro. É um olhar sobre a própria cultura. Então, um artista extremamente interessante e essas imagens da série dos Arturos dele eu gosto demais. Há pouco tempo teve uma exposição dele do Eustáquio no Museu Afro-Brasil, Cartas ao Mar, que era uma coisa absolutamente fantástica. Acho que saiu de cartaz, deve fazer pouquíssimo tempo, mas era uma exposição muito, muito, muito bonita. E quem não viu, procura Cartas ao Mar
pela internet, porque vale muito a pena, né? Um dos pontos altos, talvez, da produção do Eustáquio. Né? Uma obra que está em exposição na Territórios, na exposição que eu falei da Pinacoteca do Estado, que é a Parede da Memória. Essa é uma obra bastante significativa para mim, óbvio, porque eu fiz, mas tem que ser, se falar que não é mentira. Mas porque muitos autores, dentre eles o Tadeu Chiarelli, coloca essa obra talvez como uma das primeiras, ou como obra fundamental nessa discussão contemporânea do negro, da sociedade negra, a questão dessa arte contemporânea que eu realmente, quando inicio, tínhamos Eustáquio Neves, fazendo arte contemporânea, ele fotógrafo, e eu comecei nesse campo do objeto. Eu juro que eu não esperava que 20 anos depois nós teríamos tanta produção e com o nível que nós estamos tendo agora. Então é muito legal, assim, é muito legal acompanhar esse processo histórico. Quando eu fiz essa peça, eu jamais imaginaria que nós teríamos os artistas negros que vão vir em sequência aqui, que eu vou apresentar para vocês. Mas, enfim, a Parede da Memória, que é esse objeto, que são, nessa versão da Pinacoteca, são 1.480 elementos dispostos como um gigantesco jogo da memória, e que tem 11 fotografias de família que se repetem aleatoriamente. A gente pode ver que algumas, por exemplo, formam pares, outras não. Então, a ideia você pode ignorar uma dessas pessoas na multidão, mas você não ignora 1.480 pares de olhos sobre você. Então, a ideia de tirar desse limbo, tirar desse esquecimento mesmo, através desse elemento simbólico, que é um patuai que tinham na minha casa, lá na parede, que eu passei debaixo dele 10 anos. Ninguém passa 10 anos incólume sobre um objeto. Alguma marca ele deixa na gente. Esse é um outro trabalho que ganhou muita repercussão também, que é da série dos Bastidores, que vai tratar das violências simbólicas e físicas sofridas pelas mulheres negras. Então, essas costuras em locais estratégicos do rosto, nos olhos, na boca, na garganta. E essa está em exposição também, gente. Aproveitem, está na caixa, na Silêncios do Feminino, uma parte dessa peça Assentamento, uma parte, porque essa peça é muito grande. Nós não conseguimos montar aqui em São Paulo no seu tamanho integral, mas é uma peça que eu gosto bastante e que vai falar do trauma da escravidão, né? Quando a gente vê essas costuras que não batem, por exemplo. Enfim, eu não vou me deter muito sobre o meu trabalho, tenho outros para comentar, mas dei um pulinho na caixa. E os desenhos também estão lá, que são da série Adão e Eva no Paraíso Brasileiro. Essa aqui é a Eva, e essa é uma da série As Filhas de Eva. Um artista bastante interessante, Arson Heráclito. O Arson Heráclito vai trazer para o cenário, na sua fala sobre a questão dos negros, elementos que eu gosto muito, que são a matéria-prima que ele vai usar para discutir a questão do negro. Então, mesmo quando ele, nesse caso, ele mistura dendê, mistura água e faz essa divisão, como existe na sociedade brasileira, ele vai estar lidando com elementos que são muito significativos para a cultura negra. Então, a maneira de falar a cultura negra sem exatamente colocar a imagem do negro. É um artista bastante interessante, o Arson Heráclito. E essas peças eu gosto muito também, essa performance, que é a transmutação da carne, que eu acho que ela dispensa comentários, né? Quando a gente vê o artista sendo marcado por esse ferro em brasa, né? Essa roupa de carne que ele faz, né? E é marcado por esse ferro em brasa, eu acho que dispensa qualquer comentário. Acho que seria redundante aqui falar mais sobre essa peça. Sidney Amaral, que eu considero assim, um dos grandes artistas produzindo no momento, um artista extremamente interessante pela capacidade técnica, uma capacidade técnica extrema, e as investigações que Sidney Amaral vai fazer, primeiro sobre a própria questão do que é ser homem dentro, e homem negro, né? Ele se coloca em situações, muitas vezes, como essa peça, né? Enfim, encontrei você com essas paçoquinhas, amor. Homem não chora, homem negro, então,
né? Muito menos, existe essa carga da sociedade em cima dos homens negros. E a própria figura do Sidney Amaral, para quem conhece, quem já viu, é um cara grandão, né? Voz grossa, tá aí de uma sensibilidade, vai colocar essa sensibilidade nesses embates, essas relações homem e mulher, mas também vai ter um olhar extremamente afiado sobre a sociedade brasileira. E sempre com altos retratos, né? O Sidney sempre se coloca nas peças que ele produz. Então, os autorretratos que dispensam comentários, como esse Saci do Crack, ou essa gargalheira, que eu acho essa peça absolutamente magnífica. Ele, como o artista vai usar a história, vai usar e vai trazer para a contemporaneidade a gargalheira, que era um elemento que se colocava nos escravizados para evitar a fuga, né? Vocês devem conhecer, era um colar, um colar com pontas aqui na frente, pontas para trás, então, e pontas mesmo, ganchos. Então, a ideia é que a pessoa fugitivo enroscasse nos galhos e fosse dessa maneira, além do peso, claro, que diminuía a velocidade da fuga, e que se tentasse para o mato, ele enroscasse nos galhos e fosse preso, sendo dessa maneira mais facilmente capturado. E aqui ele coloca essa gargalheira como essa questão da comunicação, dos espaços. Quem falará por nós? É um artista extremamente inteligente. Eu realmente acho uma produção, essa do Sonho do Garoto, com essas novas marcas de chibata nas costas, né? Ao invés das chibatadas clássicas, essas marcas que literalmente marcas, que ele põe nas costas. Então, o que chama muita atenção nessa produção negra contemporânea é a qualidade dos artistas. São artistas, quase todos passaram pela faculdade, alguns... e uma das críticas que sempre se fazia em relação à arte negra: mas eles não têm formação, não têm... caía sempre para o campo do ingênuo, do naif, e agora? É a pergunta que eu faço: e agora? Vários deles têm formação nas melhores universidades, alguns com mestrado, doutorado, uma produção de altíssimo nível. E agora? A Renata Felinto, que é uma artista bastante interessante, e não é só artista visual, ela tem uma produção teórica de peso. A Renata Felinto é uma grande investigadora também na área das questões negras dentro da academia. Uma escrita muito boa, educadora, e que tem essa série, por exemplo, do Afro Retratos, que ela ganhou da Bolsa da Petrobras para fazê-la, e onde ela coloca ícones, né? Renata Bessinger, né? Ela sempre vai se colocando... perdão, essa aqui é o Afro Retratos, é uma, e essa daqui é outra, a Renata Bessinger, que ela vai discutir esses padrões de beleza, né? Esse, por exemplo, da série também, Quero Ser Sexy. Então, esses padrões, né, como são esses padrões? E essa performance que é muito legal, que é a White Face Blonde Hair, que é dessa série também, Quero Ser Sexy, que ela realmente se monta como o que seria esperado de uma mulher de sucesso e vai andar na Oscar Freire. Literalmente montada como uma mulher de sucesso, mas dentro daqueles outros parâmetros, né, dos parâmetros impostos. Então, é uma obra muito provocativa. É uma artista bastante interessante, bastante inteligente. Michelle Mathieusse, da Bahia, é uma performer que tem uma obra absolutamente poderosa. Oi? Visceral. Visceral. A obra da Michelle é visceral. É uma performer assim, de extrema qualidade, e que discute vários preconceitos relativos à mulher negra e à população negra na sociedade brasileira. A Michelle Mathieusse tem um trabalho assim... Eu, particularmente, vi essa apresentação e saí assim, meio tonta. É muito forte. Ela tem ela é visceral, ela realmente é poderosa. 23 de fevereiro, né, do qual Daniel Lima é integrante, com essas grandes faixas, né, bandeiras, né, que eles abriam em dia de jogo. Né? Então, Brasil Negro, salve, onde estão os negros, os zumbis somos nós. São obras muito interessantes. Essa daqui eu gosto muito, particularmente, porque elas primeiro, você tem que ter uma articulação com a torcida. Você tem que ter uma articulação com a torcida organizada. Depois eles usam a mídia contra ela. Então a mídia fala: olha, o espetáculo, não sei o quê. A bandeira abrindo, quando a bandeira abre,
Então, quando a bandeira abre, então é uma obra bastante inteligente. Essa é uma obra do Daniel Lima, da Frente 3 de Fevereiro, que eu acho muito interessante. E outra obra do Daniel, que é essa coluna laser, ele faz esses lasers que ligam lugares que são distantes. Então, essa luz saindo de Salvador em direção à África, fazendo essa ligação atlântica, né, transatlântica, Brasil-África. E essa outra que sai, que se chama Oposto, que é uma luz que sai de Paraisópolis e liga a Pinheiros, em direção a Pinheiros. O que tem de comum entre Pinheiros e Paraisópolis? O que pega nesse trecho? Quais as diferenças? Então, acho que são imagens, por exemplo, no caso do Daniel Lima, que não estão representando diretamente o corpo negro, mas aparece nessas margens, né? O que é, né, entre Brasil e África, entre Pinheiros e Paraisópolis? O que acontece? Tiago Gualberto, um menino bastante novo, mas que tem uma maestria muito grande e uma investigação bem legal. Esse é o Navio Negreiro, que essa aqui é uma visão total da peça, que são caixas de fósforo. E essa é uma visão parcial, onde ele coloca essas imagens e risca só os fósforos riscados, como um processo de apagamento, né? Como se apagasse essas personalidades. E lembra também aquelas fotos policiais que a gente vê nos jornais, aquela queima de arquivo, literalmente, aquele apagamento. É um artista bem interessante e que vai resgatar imagens da história do Brasil. Tá. Gente, vocês não me deram 1 hora de fala. Eu preparei minha fala para 1 hora. Estão aqui dizendo que precisamos abrir para perguntas. Né? Não deu, olha, eu estou marcando no relógio. Mas, então, como precisamos abrir para perguntas, é uma pena. Mas eu vou... Deixa eu ver, eu vou passar mais rapidinho. Uma do Tiago mais uma do Tiago Gualberto. Alô. Onde estou aqui no microfone? Qual dos dois agora? Aí, entrou. Falta muito? Deixa eu Como é que ver, a gente eu tá? acho que... Bom, é que eu tinha preparado, faltavam 10 minutos. Mas eu estou correndo aqui, então vou passar aqui o Moisés Patrício. Vou passar só as imagens, vocês vão procurar depois, então, vão anotando o nome dos artistas e vão procurar na internet. Então, Moisés Patrício. Tem muita gente nova, muita gente boa. Dalton Paula. Esse é um trabalho da série Guiné, que é uma série muito legal, de um projeto que se chama Mansa Senhor, onde ele vai tratar das folhas da Guiné como instrumento de resistência dos escravizados. Paulo Nazaré, da série Notícias da América. Isso aqui é essa performance que fez na Argentina, Cabeça de Vaca. Janaína Barros, que é uma artista e educadora e teórica bastante interessante de São Paulo também. A Priscila Rezende, com a performance Cabelo Bombril. A gente teve uma boa notícia aqui que você pode ter mais de 10 minutos para terminar. Agora eu já pulei! Gente, mas então vamos só que aqui na Priscila Rezende a gente vai mais devagar um pouco na performance Cabelo Bombril. Coitados dos outros, foram prejudicados, mas enfim, vamos procurar na internet que vale a pena. A Priscila, que é onde ela faz essa alusão, né, a questão do cabelo, e faz essa performance que é bastante literal, né, onde ela lava os objetos com os cabelos. E coloquei também um quadrinista que eu acho que vale muito a pena pensar, Marcelo de Salete. Marcelo de Salete, além de ótimo quadrinista, também é um pensador, escreve super bem. E a gente não pode esquecer que os quadrinhos eles ficam numa interface entre texto e imagem. Então, é uma coisa bastante difícil de fazer. O álbum Cumbi acabou de ser lançado na França. Por exemplo, foi lançado semana passada, um álbum extremamente premiado. E o Marcelo, nos seus primeiros álbuns, ele fez um apanhado, vamos dizer assim, quase um tratado sociológico da vida nas periferias, nas margens da cidade. E no Cumbi ele vai tratar da resistência dos escravizados. Esse álbum é belíssimo. É uma coisa assim muito, muito legal, muito tocante.
Então, já que nós estamos falando de artes visuais, vale a pena destacar o Cumbi também do Marcelo de Salete, porque é muito bom. Então, é interessante a gente perceber como se espraia a produção contemporânea dos afrodescendentes por diversas áreas diferentes. Então, performance, quadrinhos, o uso de materiais mais clássicos, enfim, é uma geração que vem bem formada. A Juliana Santos, um detalhe da performance Qual é o Pente, é uma menina bastante interessante, uma performer aqui de São Paulo. E, para finalizar, o projeto Raiz Forte, da Charlene Bicalho, que também é artista visual, fez um projeto chamado Margens de Ti, que eu pude orientar ano passado, e trabalha com a questão das mulheres negras, dos tópicos ligados ao corpo, né, aos estigmas, às marcas e a questão da beleza, principalmente lidando com as questões de cabelo, onde ela fez essa websérie que está fácil de acessar, é só bater Raiz Forte, a gente consegue. E ela faz também, depois, séries de rodas de conversa com as mulheres que vão assistir essas apresentações. Então, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso e que fique um gostinho de interesse em saber mais, né, sobre esses artistas que estão vindo, sobre essas questões ligadas ao passado. Enfim, é só uma apresentação do que está acontecendo e de como o negro tem sido retratado e como muda essas questões quando a gente passa a olhar sobre a gente, passa a se discutir e passa também a se representar. Obrigado. A gente precisa, no mínimo, de umas 4 horas, né? Muito mais. Bom, eu também não vou me alongar muito, mas eu consegui aqui fazer uma linha, né, das principais pontos que a Rosana colocou, e aí eu acho que pode ser um bom caminho para a gente dirigir as perguntas de acordo mais ou menos com essas linhas. Eu acho que pode ser uma boa proposta. Então, a Rosana, em algum momento, ela falou sobre a relação do exotismo, né? Quando esse corpo negro ele passa a ser representado pelo outro, quando ele é representado pelo outro. E isso compõe a história da visualidade no seu primeiro momento. Depois, a gente tem a relação da mulher negra, sempre colocada nesse lugar da trabalhadora, nesse lugar de subalternidade. E a Rosana coloca também... Oi? Ou da exótica também. Ou da exótica, né? exatamente. E ela frisa, então, o poder das imagens e dessa produção de significado simbólico, né, como essas imagens são investidas de valores que certamente perduram até hoje. Depois a gente chega na relação onde o negro começa a falar dos negros, né? A gente já está no modernismo. Tem também a questão da relação mítica e a religiosidade presente. Quando passamos a ser protagonistas nas imagens e também protagonistas na feitura, um grande salto. E quando nós passamos também a falar sem falar, né? Quando a gente passa a recombinar os elementos e, de alguma maneira, sair dos primeiros elementos superficiais para tentar trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda, né? Substituindo outros valores, substituindo outros materiais, para dar conta de falar da discussão, não, entanto, falando da representação da sua imagem ali como um todo. E a qualidade dos artistas, né? Qual é a desculpa agora? Se a gente acessa as informações e as técnicas, qual é a desculpa para a nossa ausência, né? Então, temos essas linhas. Eu vou passar a palavra para vocês, porque eu acho que tem muitas questões, né, que a gente está mexendo e que pode ter as dúvidas. Então, microfone aberto. Vou pedir para me ajudarem, porque senão o pessoal aqui vai me metralhar. Tem que ser breve. Eu falei muito, vocês vão falar pouco. Pegando? Estão me ouvindo? Oi, então. Agora sim. Bom, meu nome é Marcelo, boa noite a todos e todos. Eu, primeiro de tudo, eu sou da Frene Brasil, que é a Frente Negra de Erradicação do Racismo no Brasil, e também faço parte de um projeto que ainda é pequeno, mas trata muito sobre visibilidade negra, não só nas artes, mas o como que a gente é retratado em todos os ambientes, né, aqui no nosso país.
E daí, durante a fala da artista, tudo, eu fiquei bastante impressionado, principalmente com a performer baiana, Michele, porque me fez muito lembrar o que a gente da Frenner trabalhou bastante a partir de abril do ano passado, que era a vinda aqui para o Brasil do Exhibit B, né? De um pseudo-artista sul-africano, né? Que propunha uma performance com corpos negros, né? Com atores e atrizes negras, e que a gente conseguiu, como quase que num dos únicos países, né? Onde ele propôs o seu trabalho, fazer o impedimento, né? Dessa performance artística, como ele batizou, e que para a gente era a mais pura expressão de racismo. E daí eu fiquei aqui pensando realmente desse final, né, que você falou de tomar para si mesma a responsabilidade da própria história, né, e de aí sim se representar. Então eu queria assim ouvir de vocês duas, talvez super rapidamente, né, porque também eu acho que pela expressão das obras a gente já vê que tem muita coisa boa existindo aí, o quanto que essa apropriação da nossa imagem e do nosso corpo ainda está sendo executada por artistas brancos, porque parece que a ideia que me dá é que é um tema, o negro, né? O negro, a negra, a negritude em geral e o racismo me parece às vezes para eles um tema que eles às vezes querem expressar, silenciando atores, atrizes, artistas em geral, negros, né? Então eu queria ouvir de vocês o quanto da apropriação cultural deles, entendeu? Bom, isso é uma pergunta bastante complicada, porque eu teria que analisar obra por obra. Porque nesse caso do Exhibit B, por exemplo, está claro que é uma apropriação e que é um uso realmente. O cara está usando o choque, o incômodo, a náusea, toda essa reação negativa para chamar a atenção para a obra dele. Ele está explorando isso. Mas é uma questão muito complicada. Como eu falei, eu tenho que olhar obra por obra. Por quê? Principalmente num país como o Brasil. Então, uma pessoa, por exemplo, branca, um fotógrafo como Mário Cravo, é uma pessoa que é criada dentro de um determinado ambiente, de uma determinada religião, cresce ali. Até onde é a cultura dele também? E até onde é a apropriação? Ou existe apropriação nesse caso? Então, é difícil. Eu não gosto de generalizar, porque eu teria que olhar obra por obra. Não tem como. Mesmo quando eu estava fazendo uma seleção de artistas negros, por exemplo, você tem o caso do Thiago Alberto, quando ele foi para os Estados Unidos e para a Europa, ele é muito mais tido como o pessoal do Maghreb, pelo tipo físico dele. E aí? É um menino que vai tratar, muitas vezes, questões de candomblé. E aí? Então, é difícil a gente generalizar as questões. Eu acho que existe apropriação cultural, existe descaradamente, como no caso do Exhibit B, que é uma vergonha aquilo, o cara está usando mesmo a questão do choque, ele está explorando. Para mim é uma coisa muito visível, mas eu não posso colocar todo mundo na mesma esteira, no mesmo balaio. Principalmente num país que tem tantas gradações e tantas diferenças como o Brasil. E essa é uma das questões mais difíceis em tudo que se relaciona, não só nas artes visuais, mas outras questões de como a gente vai lidar num país altamente miscigenado como é esse nosso. Que não é o caso nos Estados Unidos, a coisa é mais clara, é pela gota de sangue, né? Então ali fica mais claro. Aqui tem toda essa discussão que é nossa e que nós vamos ter que achar o caminho para lidar com isso. Você quer completar, né, Diane? Vamos para frente. Vamos para frente? Vai dar uma... Tá tempo. Tem um moço ali. Olá. Oi, Túlia. Olá. Bom, meu nome é Oi. Túlio. A minha pergunta é sobre recepção dos artistas negros produzindo ou sobre negros ou sobre questões religiosas, enfim, mais por uma dúvida, porque eu estava lembrando, acho que em 55 teve aquele concurso Jesus Negro, do Teatro Experimental do Negro, do Abdias, e que foi, né, o momento que ele começou a se embrenhar para essa área artística, e uma das recepções em relação a esse concurso foi grande parte do público extremamente revoltado com o fato de eles representarem o Jesus Negro, ter uma representação religiosa de ordem tão importante nacional, daquela maneira, negra.
E eu fiquei... É uma dúvida mesmo sobre esses artistas mais novos, enfim. Tem mais eco a recepção? Não tem? Ou eles estão, enfim, não escondidos, né? Mas menos representados, enfim. Você diz como tem sido a recepção desses artistas contemporâneos hoje no mercado? É uma dúvida de recepção mesmo, assim. Se eles estão mais evidenciados. Sim. Bom, eu acho que tem uma questão aí que é a internet como uma ferramenta visibilizadora desses projetos, dessas ações, né? E eu acho que isso tem possibilitado, de fato, que a nossa produção chegue mais longe. Também, uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, eu e a Rosana lá embaixo, que é novas formas de produção, né? Então, se a gente não pode ocupar alguns espaços, a gente pode criá-los. E existe a possibilidade hoje de não somente estarmos nos espaços das galerias, e aí estou falando especialmente sobre artes visuais, mas também criando articulações internacionais, criando diálogos com instituições, ampliando esses limites institucionais. Então, eu acho que foi-se o tempo que a gente tinha uma só opção. Então, eu acredito muito, eu sou muito positiva sempre, eu acredito que a gente tem caminhado, de fato, para que a gente possa... que a gente tem caminhado, de fato, para a produção, para o aumento da produção e também para essa visibilização. Sim, a recepção mudou muito. Como eu falei, eu comecei há 21 anos atrás. Eu comecei cedo, viu? Não sou tão velha. E 21 anos atrás, você contava nos dedos. Éramos eu e o Eustáquio Neves lá em Minas Gerais, na Seara Contemporânea. Tínhamos os modernos, que eu falo modernos tardios, tínhamos os dois. Hoje eu passei correndo aqui por esses artistas negros e faltou. Eu cortei muita gente aqui porque eu sabia que não daria tempo. Então mudou muito e mudou rápido. Graças a Deus. É uma mudança realmente bastante grande. Vamos quem agora? Tem uma moça ali? Bom, meu nome é Aretusa, mas eu também assino como Ana Bernardino. Isso. Eu tenho uma página, Afroativismo Digital, e tenho um programa de rádio, Funk Informação, que eu lancei atualmente. Assim, são muitas questões, mas eu fiquei muito impressionada com a produção atual, que eu não conhecia. Só conhecia a Michelle Mathieusi e as outras produções eu realmente não conhecia. E eu estudei performance, mas eu nunca tive contato, sinceramente, com nenhum... Depois que eu me formei é que eu fui pensar em relação a essa questão, mas eu não tive contato na academia com esses artistas. Então, acho que quem acabou se conhecendo, buscando por conta própria, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Mas a minha pergunta é com relação ao Batiste, que você mostrou lá no início das primeiras imagens, que me chamou muita atenção. Muita coisa, tem muitas perguntas, né? Mas eu vou me atentar a essa, porque eu faço uma relação que esse imaginário parece que se perpetua. Quando você vê as novelas, parece que o negro só continua sendo representado somente em novelas de época, nessas mesmas posições. Você vê uma saída? Você entende como que uma evolução ou um rompimento? Porque eu acho que parece que não se evolui ou se evolui muito lentamente. É só assim... eu gostaria meio de saber a sua opinião. Só isso. Eu acho que se evolui sim, só que muito lentamente. E eu acho que o papel dos artistas é também trazer essa discussão e isso vai ajudar. Eu sou uma das minhas lutas, uma das minhas brigas é a adoção de materiais produzidos por artistas contemporâneos em materiais escolares. Essa eu acho que é uma questão primordial para a gente começar a quebrar essa repetição que está sempre ali, aquelas mesmas imagens. Eu acho que o poder da imagem é uma coisa muito grande. Imagem é uma coisa assim, imagem se combate com imagem. A substituição dessas imagens antigas e que se perpetuam o tempo todo se dá quando a gente substitui por outras que são questionadoras. Então, eu acho que evolui sim, mas muito lentamente, ou dá saltos, como eu falei. Eu comecei há 20 anos atrás, não tinha nada. Eu acho que tinha quase ninguém. Então, eu acho que, assim, daqui a 20 anos, o panorama certamente vai ser outro. Agora, cabe a nós, negros, por exemplo, estudarmos mais esses artistas. Todos eles têm página na internet. Eu fico
feliz de você falar que não conhecia e estou conhecendo agora. Olha aí quanta coisa para, né, legal para chamar esses artistas para entrevista, enfim. Imagens se substitui com imagens novas. Então, acho que muda muito lentamente. Vai depender da produção, da nossa produção, do nosso ativismo, para que isso ganhe mais fôlego e vá um pouquinho mais, com mais velocidade. E só para completar, eu acho que tem uma coisa aí também que precisamos ser também consumidores das nossas próprias produções, né? Então, eu acho que a gente tem como dever produzir, criar, mas também olhar para quem está fazendo do lado, visibilizar, né? Se ajudar, colaborar. Então, de fato, a informação e o conhecimento, a pesquisa é muito importante. Vamos lá? Quem vem? Cadê? Ai, não, Oi. Meu nome é Sara e eu faço artes visuais. E minha pergunta é... Hoje em dia, eu sinto que há uma grande brecada, assim, no sentido de lá vem a Sara, no meu caso, né, a negra, falar sobre causas negras, de novo. Se você acha que a academia tem medo de produções negras, de negros produzindo sobre negros. Acho que a academia tem medo de tudo que fuja do que ela acha que é cultura. A Academia do Brasil, ela é muito atrasada. A Academia do Brasil, às vezes, eu trabalho muito fora do Brasil. Eu sou bastante chamada para dar palestras, aulas especiais fora do Brasil. Quando eu volto para cá, eu falo, Idade Média, aqui me tens de regresso. Porque a nossa academia está extremamente defasada. Eu me formei na USP, na ECA, e no período que eu me formei, eu não tive uma aula. Uma aula, não estou dizendo um curso, não. Estou dizendo uma aula que abordasse culturas negras, arte latino-americana, arte da Ásia, arte oriental, entendeu? Oriente Médio. Não tinha. Não tinha. Então, acho que a academia é um sistema no Brasil muito fechado e muito reacionário mesmo. Acho que E vai ter que falar, lá vem a Sara, lá vem a Sara de novo. Deixa eu falar, uai. Porque é necessário que se faça esse embate, porque nós estamos extremamente atrasados. Este debate, eu fico muito feliz com o espaço dado pelo Itaú, mas este debate deveria ter começado na academia 20 anos atrás. 20 anos atrás. Quem está puxando o debate são as instituições, Itaú, SESC. O que a academia está... Entendeu? A nossa academia está muito lenta. Está muito lenta. Então, vem a Sara de novo. E, em contrapartida, né, existe toda uma cena de intelectuais, mulheres negras, homens, produzindo conhecimento, e existe o espaço para pensar isso, né? Eu acho que a academia, de fato, tem esse lugar enrijecido, né? Mas dentro dela a gente também pode ser agente, né? Então, agente no sentido de transformar, de levar esse conhecimento, de levar essas bibliografias e dizer, sim, lá vem a Sara de novo. E vai vir a Diane de novo, vai vir quem vier de novo. Porque a única forma que a gente tem de transformar é agindo. Então, somos os primeiros, de fato, a ter que trazer essas bibliografias, referendar, olhar para trás, pensar em memória. Quem vem? Tem um... Saloma. Saloma! Um ilustre convidado aqui hoje, Saloma Salomão. Boa noite a todas, a todos. Boa noite ao Itaú. Boa noite a Rosana Paulino. Boa noite a Diane e a todos que estão aqui prestigiando essa noite excepcional. Bacana demais. A primeira vez que eu tive contato com a obra da Rosana, eu surtei, eu fiquei chocado, porque é de uma qualidade, de uma sensibilidade, de um deslocamento do nosso discurso, da nossa retórica sobre injustiça, e transforma isso numa expressão visual tão tocante que é impossível a gente se deparar com a produção dela e não se sensibilizar ou não aventar hipóteses de outras formas de expressão que não as convencionais. Então, para mim, uma honra estar com ela, estar diante dela, da produção dela. E, nesse sentido, eu acho que
trazer a sua própria obra e possibilitar que nós a víssemos aqui, né, através da tela, a mim me parece que seria muito mais interessante do que esse arco temporal. Ao mesmo tempo, ela é uma educadora excepcional e quer de alguma forma, nos escolarizar e nos permitir ter acesso a uma visão didática do desenvolvimento do pensamento pictórico, artístico, visual no Brasil e do silenciamento e da ausência, né? Então, eu gosto muito. Mas eu particularmente, gostaria de ouvir mais dela sobre o seu processo criativo. Nós estávamos na mesa e ela falava do seu ateliê. Então, quem é essa artista? Onde ela produz? Como produz? Quais são os seus processos? O que ela pensa quando cria? Como que ela viaja para construir essa discursividade ou essa narrativa visual que apresenta para nós novas possibilidades de construção estética negra, brasileira, diaspórica no mundo. Uau! Uau! Isso é Saloma Salomão, viu, gente? Para quem não conhece, Saloma Salomão, grave isso não. Nossa, Saloma, assim você me deixa sem jeito. Mas, enfim, O processo, Saloma, eu acho que tem a ver com estar atento ao mundo. Então, o meu processo de criação, assim, para hoje foi pedido, a ideia era realmente que a gente trouxesse esse arco como uma abertura para as próximas edições, para o que vem depois. Então, por isso esse recorte, essa escolha. Agora, já que você perguntou do processo da artista, estar ligada, como eu falei no caso dos patuás, da parede da memória, é perceber que você não passa incólume debaixo de um objeto durante 10 anos sem ser tocada por ele. Ou então que quando eu estou na rua, eu sou muito atenta, eu tenho uma escuta muito atenta. Eu estou passando na rua, eu estou pensando num projeto, como no caso dos assentamentos, eu pensei, meu Deus, que trauma sofre uma pessoa que está num dia, num local, com os seus, com sua família, e depois é sequestrada, jogada num navio negreiro, no porão, num tumbeiro, fica ali durante dias, meses, chega num outro país e ainda assim consegue fazer uma cultura. Então, quando eu faço, por exemplo, né, já que você falou do processo criativo, eu fico com isso. Como é que eu vou representar esse trauma da escravidão? Como é que eu vou representar isso? Eu peguei essa obra, eu falo porque ela está lá na caixa, eu peguei aquela imagem da mulher, que era pequenininha, trabalhei com um cara de TI, de engenharia de imagem, nós conseguimos transformar a imagem em tamanho natural, imprimir sobre tecido, e depois que eu imprimi, eu recortei toda a imagem e recosturei. Só que as costuras não batem, as costuras não fecham. Então, foi uma maneira de eu pensar esse trauma da escravidão. Como é que eu passo esse trauma da escravidão? E essa costura que não bate, essa conta que não fecha, é o drama do Brasil. É um dos grandes dramas do Brasil. Então, quando eu estou criando, eu estou sempre procurando, fico muito atenta ao ambiente, fico muito atenta às questões que eu quero e fico quebrando cabeça, batendo cabeça às vezes, para conseguir transformar em imagem uma ideia, que é uma coisa muito difícil. Transformar uma ideia numa imagem é uma coisa bem difícil. E você vem com um discurso, com uma percepção toda, e como é que eu faço isso? Então, esse é um exemplo que eu poderia te dar, né, de pensar o trauma, uma costura que não fecha. E, ao mesmo tempo, eu usei uma linha pesada, que é aquela linha que lembra a linha de sutura. O Brasil fez isso, né? O Brasil está tentando juntar as partes à força. A gente não pensa no país tentando juntar as partes, dando-lhes a devida importância e corrigindo os erros. Não, a gente junta tudo, uma coisa meio Frankenstein, e usa uma linha pesada, faz aquela sutura torta. Essa conta não vai fechar. Essa conta não fecha nunca. Né? Assim como essa costura não fecha. Então, esse é um exemplo que eu poderia te dar de como funciona o meu processo criativo.
Eu fico muito atenta àquilo que me cerca, o meu ambiente, as minhas costuras, as minhas imagens que estão nos meus arquivos, enfim. Processo criativo é um troço difícil de falar, sempre. Mas acho que com esse exemplo, pelo menos a gente elucida um pouquinho. E obrigado pela pergunta. Temos? Olá, boa noite. Eu sou a Natália. E aí, primeiro eu queria agradecer a você, Rosana, por essa oportunidade de conhecer outras artes artísticas de negros, né? Eu estou falando isso como educadora, porque eu tenho uma imensa dificuldade, não por mim, mas por conta, às vezes, dos meus alunos, do pensamento que eles trazem das suas próprias casas e da sua educação, de como trabalhar a arte negra na escola, né? Eu sou um pouco contra de ter uma parte só para falar sobre a arte negra. Então, como educador, o que eu proponho? Quando eu vou falar desses ismos, né, desses estilos artísticos que nós temos na história da arte, eu sempre tento procurar algum artista negro que tenha esse tipo de estilo para mostrar e para me representar também como educadora, né? Eu acho que quando a gente trabalha com educação, vai um pouco do que a gente é. Né? Então, eu não fujo disso. E aí eu queria meio que saber de você, assim, como é lidar com isso na educação, como é trazer o negro, né, a arte negra dentro de uma educação que é muito europeia, muito colonizada de uma maneira estranha. Isso eu falo no meu ponto de vista, não sei nem se é a palavra correta de dizer. Mas de como é isso, assim, eu sou muito a favor de ter sempre tudo muito junto, né? Eu falo do branco, eu falo do negro. Não separar uma parte só para falar do branco, e aí eu espero um tempo só para falar da arte negra, né? Uhum. E aí, mais uma vez, obrigada, porque estava me faltando ilustração, estava me faltando artistas para falar sobre esse campo, né? Falei, pô, gente, tudo bem, tem Heitor dos Prazeres, né? Tem o Mestre Didi, mas não está mais me dando conta disso, né? Eu acho que eles precisam de mais, né? E ter essas pessoas contemporâneas falando pra gente, falando com a gente, eu acho que isso é genial, né? E obrigado, e é isso, né? Uma boa noite. Imagina. Nossa, eu é que agradeço a sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar da importância do uso da arte contemporânea em sala de aula. Eu concordo com você, eu acho que é difícil a gente fazer essas separações. Agora a arte branca, agora a arte negra. A arte contemporânea ela tem uma vantagem que é muito grande, que é discutir a sociedade, discutir esse ambiente, nesse momento em que nós estamos, discutir o país. Então, ela consegue colocar vários olhares, várias nuances dentro de uma mesma área de interesse. E tem uma outra coisa que é muito legal. Você pega, por exemplo, uma obra, um exemplo que eu gosto de dar, aquela do Sidney Amaral, que aparece as marcas nas costas, né? Nossa, aquilo você junta a questão da geografia, dessa transnacionalidade do capital e das marcas, você vai trazer a questão histórica do flagelo das marcas nas costas dos escravizados, você vai lidar com a questão da violência nas periferias, onde um menino mata outro por causa de um tênis, você vai lidar com questões de língua portuguesa, quando você procura textos de jornal que vão associar notícias, enfim. É um balaio muito grande que a arte contemporânea permite utilizar. Então, um conselho que eu poderia dar para você é realmente entre no site desses artistas. Geralmente, eles têm Flickr, onde tem imagem lá que você pode usar, disponibilizar, tem textos. No meu próprio site, que é o meu nome, www.rosanapaulino.com.br, para minha última instalação, eu fiz um PDF para educadores e que fica ali free. É entrar, baixar e quem quiser usar com os alunos, porque eu, de fato, essa é uma das minhas inquietações, é pensar como a educação, como a arte contemporânea dos afrodescendentes pode ser usada em sala de aula, que eu acho que é muito rico. E que bom que você gostou, e assim, precisando de referências, pode me escrever que eu dou o nome da moçada toda, né? E que você use, eu fico extremamente feliz. Temos quanto tempo agora? Temos algum tempo ainda? Ed ali só me olhando. Boa noite, eu sou Rita Teles
Vou pegar um gancho ali do Saloma. Sei que você preparou um vasto material, mas eu quero voltar na sua trajetória, aproveitar você aqui. Pensando que você começou a sua carreira há 20 anos atrás, eu queria saber um pouquinho de como foi para você, como você encontrou esses espaços que hoje acho que os artistas têm muito mais facilidades, pensando as mídias alternativas, pensando a internet, pensando, né, nesse cenário. Queria saber como foi para você, se você encontrou dificuldade, se você teve mais abertura aqui ou fora, que você tem uma vasta experiência fora daqui, né? Sim. É que o meu caso, ele é bastante diferente. Ele é um caso que ele fica muito fora do percurso geralmente enfrentado por um artista, e principalmente por uma artista negra há 21 anos atrás. Eu tive a sorte de estudar na USP e um grupo de professores, quando percebeu as questões que eu vinha trazendo, eu tive embates também. Eu tive a turma do Lá Vem a Rosana de novo, não é só a Sara. Mas eu tive sorte de um grupo de professores perceber o trabalho que estava sendo desenvolvido. E ainda no 4º ano, aquela obra Parede da Memória, eu era estudante, eu estava no 4º ano de faculdade. O que aconteceu? Alguns professores meio que fizeram um grupo, um pool, e perceberam a qualidade do trabalho e falaram abertamente, olha, nós vamos apostar em você. Uma coisa rara, por isso que eu falei, a minha trajetória ela foge muito da média do normal das trajetórias. Então, o que aconteceu? Aquele trabalho era um trabalho de estudante que eu mostrei na época para o Tadeu Chiarelli, e ele imediatamente pensou e jogou no Centro Cultural São Paulo. Uma vez no Centro Cultural São Paulo, estávamos nós dois olhando o trabalho lá, quem aparece? Emanuel Araújo. Então, depois que Emanuel Araújo viu aquele trabalho e pediu para uma mostra na Pinacoteca, eu não fiquei um ano sem expor. Então, minha trajetória ela é muito diferente da média dos artistas. Ela, nesse sentido, é meio difícil porque ela não serve de comparação. Não foi fácil, porque é um trabalho pouco vendável, é um trabalho que ele tem uma cara mais institucional, gosta de grandes instalações. Então, financiamento, quando eu comecei, não havia praticamente. Havia uma bolsa de estudos que abria de 2 em 2 anos. Então, eu tive que trabalhar em 2 empregos, juntar dinheiro, até começar a vir financiamento através de leis de incentivo. Então, não vou dizer que foi fácil, mas também não foi a trajetória típica. Alguns artistas que começaram um pouco mais novos do que eu, levaram quase 10 anos para conseguir a projeção que eu consegui. Mas porque eu tive sorte de ter um grupo de professores que investiram pesado. No 4º ano eu já expunha junto com os meus professores em mostras, enfim. Mas isso é interessante a gente perceber a importância de uma universidade de ponta na formação. E a importância de elementos como cotas, como meios que vão corrigir essa desigualdade na entrada dessas universidades, porque faz muita diferença numa carreira acadêmica. Eu mal terminei a USP, já pedi uma bolsa para a Inglaterra, ganhei a bolsa, fiquei 1 ano em Londres para minha formação, volto para São Paulo. O peso da USP ele se fez sentir muito grande. Eu fui bolsista Ford, eu fui bolsista como chama aquela outra fundação universitária? Não é a Guggenheim, é a... não, a outra... Gente, que cabeça, a gente vai ficando velha. Mas, enfim, fui... Oi? Não, foi Ford, enfim, ainda bem que eles não vão ouvir essa gravação, senão eles me matam. Mas, enfim, eu fui bolsista de uma grande rede também internacional. Pouquíssimas pessoas no Brasil ganharam essa bolsa. E, enfim, isso peso da formação e da universidade. E daí também a gente realmente batalhar por esses espaços, porque isso faz muita falta. E permitiu que eu fizesse uma carreira totalmente anômala, totalmente diferenciada, principalmente sendo mulher e negra, em relação aos meus pares. Temos mais uma
E é a última, infelizmente. Boa noite. Boa noite, Rosana. Eu conheci o seu trabalho faz pouco tempo. Deixa eu levantar aqui. Meu nome é Mayara. Eu conheci seu trabalho há pouco tempo num curso sobre feminismo e tratava de feminismo negro, que era bem poucas artistas. E eu queria saber assim, como que você trata a questão do negro, mas eu vejo, em especial nas suas obras, sempre um destaque para a mulher negra. Como que é trabalhar abertamente, procurar um espaço para trabalhar sobre feminismo negro, a opressão da mulher? É uma visão sua mesmo. Sim, um dos recortes, meu recorte principal é a questão da mulher negra. Eu quero estudar e pensar, sendo uma mulher negra, eu quero pensar qual a posição ocupada por essa parcela da população na sociedade brasileira. Então, tem esse recorte, né? Existe o recorte desde o início da minha trajetória, mas não era com essa clareza que eu tenho hoje. Hoje, 21 anos depois, eu sei que há um feminismo, que é um feminismo negro. No início da minha carreira, por exemplo, as pessoas perguntavam, a sua obra é feminista? E isso me incomodava demais. Eu costumava responder, não, ela é feminina. E eu levei muito tempo até entender o que é que me incomodava quando me perguntavam se era feminista. Que nós não tínhamos, quando eu começo, nós não tínhamos essa emergência do feminismo negro. E eu pensava, não, ela não é feminista, porque para o feminismo, né, quando houve o feminismo, minha mãe estava limpando casa para que as feministas pudessem discutir as suas questões. E essa é uma realidade. O feminismo não é uma bandeira que abarca todo mundo. Ele tem especificidades. Então, eu perguntava e eu ficava meio assim, falava, não, mas a mulher negra sempre foi direto para o mercado de trabalho. Ela não teve opção. A mulher negra nunca não brigou para ter o direito de trabalhar fora. Ou ela ia para o mercado de trabalho ou ela ia. Então, eu não me identificava com essas questões do feminismo tradicional. Então, eu falava, é feminista? Não, é feminina. Até entender com essa questão do feminismo negro, por que isso me incomodava. Então, hoje eu posso falar, sim, sem dúvida nenhuma, essa questão da mulher negra, dos preconceitos, nós somos a base da pirâmide. E isso, eu me vejo no espelho, eu me olho, eu sei, todos os dias. Então, é um compromisso que eu tomei para mim. Eu quero saber, eu quero investigar, eu quero pensar, eu quero discutir isso. É legal, eu quero colocar essa fala justamente para ter depois esse retorno de pessoas mais jovens. Então, acho que a artista, no caso, tem essa possibilidade da fala, de um lugar privilegiado de fala. E eu quero usar isso da melhor maneira possível, porque é necessário. Nós estamos, imagina, os índices de mortalidade das mulheres no Brasil é uma coisa absolutamente vergonhosa. E das mulheres negras, como sempre, esses índices maiores nessa parcela da população. Então, é urgente que a gente discuta isso. E, para mim, é um canal. Eu penso muito isso quando estou trabalhando. Maravilha. Lu? Tá. Programação. Você quer falar? Não? Tá. Bom, uma pena que a gente tenha que encerrar as perguntas. Eu também estou cheia de perguntas. Eu ficaria umas 3 horas aqui conversando com a Rosana. Realmente é um poço de sabedoria, de conhecimento que vem, ao longo dos anos, experienciando, né? Então, traz, de fato, uma experiência e um saber de quem age, de quem está no mercado, de quem está o tempo inteiro se confrontando com as problemáticas de ser negra e ser mulher e ser artista. Mas, sim, eu acho que estou muito feliz com o resultado, acho que foi muito positivo, eu espero que vocês tenham gostado também. A gente vai seguir com esses encontros aqui no Itaú Cultural. O próximo encontro vai ser dia 3 de maio, certo? O período de inscrição para o público é 26 de abril a 1º de maio. Então, dessa vez foi muito rapidinho, menos de um dia, não foi? Já que 6 horas acabou, ou seja, a gente quer realmente ouvir e participar. O terceiro encontro vai ser dia 3 de junho, aqui também. Essas informações vão estar no site do Itaú Cultural, então é só chegar lá e acessá-las. A gente, assim, encerra o ciclo de artes visuais, depois a gente segue para artes cênicas, que vai ser em julho e agosto e setembro.
E depois, audiovisual, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, a gente vai se ver o ano inteiro. Isso. Então, quem quiser estar com a gente no próximo encontro, vai ter essa oportunidade de falar um pouco do seu trabalho, além dos 2 artistas que a gente vai convidar. Então, eu acho que é um momento de troca, um momento da gente se conhecer, um momento da gente se inspirar uns nos outros, né? E de fato, produzir conhecimento, produzir imagens, produzir representações e dar conta desse ser negro, né? Ser negro e negra. Boa noite para todo mundo, boa volta para casa. Vou passar a palavra para você se despedir das pessoas. Muito obrigada. Bom, vai com palmas para a programação. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Acho que essas oportunidades são muito ricas. E vocês não imaginam como eu fico feliz quando eu ouço uma questão como a dela, da professora, e fala: nossa, que bom conhecer artistas contemporâneos negros, olha, que material, como você não conhecia. Então, eu me sinto absolutamente realizada e só posso agradecer a vocês, e desejando uma excelente noite a todos e todas.